Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. A paz seja convosco. Glória a Deus. Bom estarmos aqui, irmãos. É maravilhoso poder louvar e exaltar a esse Deus que tem nos guardado e nos preservado com vida. Eu costumo dizer, pastor Alessandro, que é uma dádiva servir a Deus. Tem gente que despreza, mas é algo muito glorioso poder servir a este Deus que tem reinado em nosso meio. Meus irmãos, eu trago saudação de paz, como já foi dito. Meu pastor mandou um abraço. Antes de eu vir para cá, ele me mandou um áudio, falou: avisa lá o pastor Alessandro que eu estou mandando um abraço para ele e toda a igreja. Então, sintam-se abraçados pelo meu pastor. Trago também uma saudação da minha esposa, a irmã Rayane. Eu preservei ela em casa hoje. Ela estava se arrumando a neném. Eu falei: não, fique em casa. Está muito frio para colocar essa menina na rua e ela tem problemas respiratórios. Então é melhor preservá-la ela em casa, já que o tempo está bem seco, né? Meus irmãos, sem perca de tempo, por bondade, abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. O pastor Alessandro nos deu toda a liberdade de estarmos aqui para ministrar uma palavra ao coração dos irmãos. E eu quero iniciar baseado no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, o capítulo de número 1, o versículo de número 5. Jonas, capítulo 1, verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio, para o aliviarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Amém? Se possível, por gentileza, deixe sua Bíblia aberta neste texto, que nós vamos discorrê-lo ainda mais. Nós estaremos aqui algumas quintas-feiras, e eu quero estar pautado sobre o mesmo assunto que o Senhor colocou em nossos corações, e o assunto é justamente o término deste versículo: o sono, um perigo real da igreja moderna, o sono. Então eu peço total atenção, assim como vocês são atentos e obedientes à palavra, a cada detalhe do que for citado, porque eu tenho certeza que muito enriquecerá ao seu conhecimento o que Deus tem para com a sua igreja. A princípio, de forma natural, para que nós possamos compreender de forma espiritual esta palavra, eu preciso que você entenda nas formas naturais das coisas acontecerem. O sono, na sua forma natural, ele nada mais é que o repouso para o corpo. Ele tem algumas fases, e a ciência, a medicina vai separá-lo em duas etapas: o sono REM e o sono não REM. No sono não REM, que é o rápido movimento dos olhos, a sigla é em inglês, ele tem 3 etapas. Então são 2 fases, e dentro desta primeira fase tem 3 etapas: a fase 1, a fase 2 e a fase 3, e depois passa-se para o sono REM, do rápido movimento dos olhos. Para que você entenda o que eu quero ministrar nessa noite, eu preciso te explicar isso. A fase 1 é quando nós deitamos na nossa cama e vem aquela sonolência. Essa é a primeira etapa do nosso sono. Vai trazendo para o nosso corpo todo aquele desgaste físico e vai nos proporcionando sono. E a gente vai ficando sonolento. A gente começa a bocejar e a gente já ingressa na segunda fase. Já é um sono mais profundo, diferente da sonolência. A sonolência, qualquer barulho, nos desperta. Nesta segunda fase,
a gente vai perdendo gradativamente os nossos sentidos. A nossa audição já vai se limitando, porque nós em breve entraremos na terceira fase, e esta é conhecida como a fase do sono profundo. Nessa terceira fase, o relaxamento do corpo acontece. Você vai ver pela medicina que os batimentos cardíacos, eles vão caindo desde o início da sonolência até o sono profundo. Quando chegamos nesta fase, pastor Alessandro, os nossos batimentos são tão limitados que se você encostar em uma pessoa à noite e ela estiver gelada, ela está nessa fase. Na fase 3, o sono profundo. Talvez alguns maridos, algumas esposas já acordaram à noite, que pé gelado. Parece que está um defunto do meu lado, uma pedra de gelo. É justamente por causa dessas etapas. Na medida que os batimentos diminuem, o coração bombeando menos sangue, o aquecimento do corpo tende a cair, começa-se a esfriar. Quer ver? É nesta hora, nesta transição do sono profundo para o sono REM, do descanso do corpo para a então funcionabilidade do cérebro e da inteligência, porque no sono profundo todo o nosso corpo é relaxado, por isso que os batimentos caem. Nós redobramos as nossas energias, nós recobramos todas elas, aquilo que foi gasto durante o dia, é no sono profundo que nós repomos ela. E quando entramos para o sono REM, a mente acelera, aquilo que estava a princípio desligado, começa a trabalhar, as coisas começam a mudar nessa hora. Por isso que foi dado esse nome de rápido movimento dos olhos, que nessa hora as pálpebras começam a pular, os olhos começam a piscar rapidamente. Você está dormindo e você não vê isso. Já tinha visto isso? Não, né? Está dormindo. É nesta hora que nós então projetamos tudo aquilo que foi dito durante o dia, armazenamos o que é bom e descartamos o que é ruim. Você já percebeu que muitas coisas que acontecem de ruim com você durante o dia, no outro dia você já não lembra mais? E tem coisas, sentimentos que te marcam hoje, que amanhã você acorda com eles ainda. É justamente nesta hora do sono REM que a tua mente, o teu cérebro processa aquilo que é bom para armazenar e aquilo que é ruim para descartar. Também é nessa hora que vem os sonhos. Quer ver? Quem aqui já sonhou que estava caindo? Olha, não foi só eu. Caindo de um precipício e do nada bate no chão e você falta até o fôlego. Quem já aconteceu isso aqui? Já aconteceu isso com... Parece que você está num sono tranquilo, começa a sonhar e do nada, de repente você começa a cair num abismo sem fim, e de repente você desperta quando bate no fundo e acorda sem fôlego. Geralmente é sem fôlego. Algumas pessoas vão ter sonhos espirituais, mas a medicina vai descrever que isso nada mais é que o teu cérebro, que não entendeu a transição de uma fase para outra. Eu estou num sono profundo, batimentos caíram. Estou ingressando para o sono REM, aonde eu vou processar toda a informação, descartar aquilo que não me serve, armazenar aquilo que me faz bem e começar a criar os sonhos. Nesta transição acontece às vezes, não é normalmente, não é normal todo mundo sonhar com isso todas as vezes. Não, é raro, às vezes daqui 1 ano, 10 anos, 15 anos, que eu me lembre, só aconteceu comigo 2 vezes isso. Mas é algo que marca, porque você acorda tão ofegante, parece que era real. E sabe quem que fez isso? O teu cérebro. Porque ele não conseguiu entender que você conseguiria chegar na próxima etapa. E ele viu que os batimentos foram diminuindo de tal forma que parecia que iam parar os seus batimentos, o seu coração ia parar, ia falhar, e você ia vir a óbito. Então o teu cérebro, tua mente magnífica que ela elabora algo para te arrancar de lá, porque ela entende que se continuar naquele processo por mais algum tempo, você vai vir a óbito. Então ela formula um sonho. Podia ser outros, né? Pegadinha do malandro, tinha que ser bem esse. Mas o nosso cérebro, ele fabrica isso para que nós despertamos. Geralmente é ofegante, parece que tinha um peso sobre nós. Ou por que eu estou falando sobre isso?
Porque nós vamos ver no texto que este moço, Jonas, no capítulo 1, no versículo 5, ele está em um profundo sono. Ele está quase sonhando. Ele está quase formulando aquilo que é bom e descartando aquilo que é ruim. Mas a Bíblia narra que ele está num profundo sono. Vejamos alguns detalhes. Quem é Jonas? A Bíblia o categoriza como filho de Amitai. E no livro de 2 Reis, vai falar que ele era filho de um profeta. Amitai era um profeta. Consequentemente, pela sua linhagem, o filho herda isso do seu pai, da sua família. Porque Deus utilizava assim. Geralmente era por linhagem. Você vai ver que a linhagem sacerdotal era uma, a linhagem dos levitas era mantida de geração em geração. Então aquilo que ele herda do seu pai, ele começa a ser. Mas há um grande problema. Quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Versículo de número 1 do capítulo 1. Ele é profeta, chamado por Deus para falar ao povo. É aquele que ouve a voz de Deus e transmite aos demais. E no versículo de número 1, tudo vai acontecer normalmente. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: está seguindo tudo a normalidade. Deus fala com o profeta para mandar uma mensagem ao povo. Mas Jonas é o único diferente da linhagem dos profetas. Me pergunte por quê. Só responde se todo mundo perguntar. Porque Jonas não vai transmitir a mensagem para o povo de Deus. Todos os outros profetas, se você for analisar, era mensagem direcionada a Israel, era mensagem direcionada a Judá, era sempre direcionada ao povo de Deus. Correção, socorro, auxílio. Sempre Deus ia falar com o seu povo. E quando Deus fala com Jonas, ele muda tudo. A Bíblia diz que Deus chega a Jonas e diz: levanta-te, vai até a cidade de Nínive. Nínive era um povo pagão, era a capital da Síria, era um povo que já havia tido conflitos com Israel, era um povo gentil. Quando Jonas ouve isso, diz: espera aí, a gente tem um padrão. O Senhor levanta do trono, processa a mensagem, entrega aos seus mensageiros para entregar para o seu povo. O Senhor está mudando o padrão. O Senhor está me levantando, me fazendo ouvir as tuas palavras, para ir até um povo gentil, um povo pagão. O Senhor está quebrando alguns protocolos, e a Bíblia diz que ele ouve. Clama contra a cidade, a sua malícia subiu até a minha presença. Jonas escuta a voz de Deus. Jonas é profeta. Qual que era a função que ele tinha que exercer? Amém, eu ouvi. Nínive é para cá. Ele vai até lá e entrega tudo aquilo que ele tinha para entregar para Nínive, que era a vontade de Deus para fazer. Só que a Bíblia diz que ele ouve, entende que é profeta, sabe do seu chamado, mas a Bíblia diz: porém Jonas, ele se levanta. O que me atrai é que Deus chega nele e diz: levanta-te. Na maioria das vezes Deus vai falar com alguém, vai pedir para levantar, se colocar de pé. Foi assim com Ezequiel, foi assim com Isaías, e assim com diversos outros. Põe-te em pé e falarei comigo. Ezequiel capítulo 2. Põe-te em pé, levanta-te. E o interessante é que na maioria das vezes, ou sempre, as pessoas se levantam. Mas Ezequiel por diversas vezes, ele vai chegar no capítulo 8 de Ezequiel, que chega uma hora que Deus coloca a mão no cabelo dele e levanta ele. Porque toda vez que ele levantava, ele sentava de novo, levantava e sentava de novo. E Jonas é obediente. Levanta-te, ele levantou. A Bíblia diz que ele está de pé, mas ele está de pé não para fazer aquilo que Deus pediu, e sim a sua vontade. O problema não é estar de pé. O problema é estar de pé e fazer a vontade de Deus. Tem muita gente que se levanta, mas para fazer as suas vontades. Tem muita gente que ouve a voz de Deus, e essa mensagem é para nós. Ouve a voz de Deus, sabe do chamado que está sobre si,
E Deus diz: levanta-te, tem uma obra contigo. E ele se levanta e faz tudo ao contrário do que Deus pediu para fazer. Desobedece. A Bíblia diz que na medida que ele levanta, ele vai fugir da presença de Deus. Ele vai para Tarse. E aqui inicia a desobediência de Jonas. E repare que nessa desobediência ele vai descer alguns degraus. Todo aquele que se propõe a desobedecer a Deus não vai subir, vai descer. Vai descer. É lindo isso. A Bíblia diz: faça isso. Não vou fazer desse jeito. Vai para cá. Ele diz: não vou, eu vou para cá. Levanta, eu me levanto, mas não vou fazer a tua vontade, eu vou fazer a minha, aquilo que eu propus, aquilo que está dentro de mim. E a Bíblia diz que ele levanta e ele começa a descer a caminho de Jope. Oh glória! O primeiro degrau que ele encontra para baixo é Jope. E todo desobediente, quando começa a seguir as suas vontades e não a de Deus, ele começa a descer alguns degraus, e sempre o início é Jope, porque Jope significa belo, beleza. E todo desobediente que está fazendo a sua própria vontade e não a de Deus, o começo é belo, é tudo fantasioso. Oh glória! Tudo mil maravilhas. A Bíblia diz que a princípio é belo, é Jope. E geograficamente, tratando como o povo de Deus que ele servia, que Jonas pertencia, Jerusalém está num lugar elevado. Partindo do pressuposto que de lá ele está saindo, então para qualquer direção que ele vá, ele vai descer. Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia dizendo subia para Jerusalém. Era sempre descia de Jerusalém. Foi assim com o bom samaritano, a parábola que Jesus conta. Descia de Jerusalém um sacerdote. Descia. Sempre você vai encontrar a referência, porque geograficamente Jerusalém está em um nível elevado em comparação com o mar. E Jope, que era uma cidade litorânea, você vai ver que está abaixo geograficamente. Então ele não sobe, ele desce. O degrau não é para cima, é para baixo. Mas é belo, mas é para baixo. Mas é atraente, mas é para baixo. Tem gente que não percebe, mas está descendo. Tem gente que não compreende, mas é Jope, é belo, é bom, mas é para baixo. Parece que é atraente. Era um lugar bom para se viver. Uma cidade portuária, uma cidade litorânea. Era belo, mas era para baixo. E se tratando de descer, você vai ver que o próximo degrau é encontrar um lugar para ele se esconder. Confira comigo, versículo 3: e descendo a Jope, ele achou um navio que ia para Tarse. Pagou, pois, a sua passagem. Está aqui? Bendito seja o nome do Senhor. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele. O segundo degrau agora de Jonas não é voltar ao estado natural, porque bem sabemos que se descemos um degrau e subimos, retornamos para onde nós saímos, o ponto inicial. Mas a Bíblia diz que não. Ele desce para Jope e ele desce para um navio. Olha como é magnífico, como Deus trata as coisas. Deus podia falar e dizer que ele simplesmente entrou, mas o escritor vai dizer que não, ele desceu. Parece que Jope era belo, mas a Bíblia está dizendo que agora ele está descendo em um outro ambiente. E o que o navio simboliza? Em terra firme, eu tenho controle, eu vou para qualquer direção, aqui eu tenho domínio. Quando ele desce para um navio, significa que agora ele perdeu todos os controles.
agora ele está à mercê da situação. E todo aquele que está em desobediência, descendo, que encontrou até a beleza do início da desobediência, porque parece bom demais, a gente começa a observar, e eu vou falar o português bem correto, bem claro. A gente começa a observar e parece que o nosso casamento não é já mais o melhor para estar. A nossa casa já não é a melhor para se estar. O melhor ambiente já não é com a minha esposa. E eu começo a observar, e a princípio tudo que eu vejo é belo. Ele me atrai. Eu consigo deslumbrar com a beleza de Jope. Mas o escritor diz que Jope pode até ser belo, pode até ser atraente, mas Jope vai te fazer descer degraus a mais ainda na sua história. A desobediência vai gerar em você uma queda constante, e você não vai conseguir compreender, e vai fugir dos seus controles. Jonas agora, pastor Alessandro, ele já não tem o domínio de nada. Quando ele desce para dentro do navio, ele fica à mercê de toda a situação. Agora a sua vida já não é mais comandada por ele. Agora a sua vida é comandada por alguém que ele nunca viu. Agora a sua vida é comandada por alguém que ele nunca teve contato. Ele nunca conheceu o dono daquele navio, dono daquela embarcação. E a Bíblia está dizendo que quando ele desce, ele fica no controle do capitão daquele barco. O desobediente, que ignora a palavra e a vontade de Deus para a sua vida, perde totalmente o controle e começa a ficar preso. Começa a ficar preso e não consegue mais se desvencilhar da situação. Já tem conversa armazenada no WhatsApp, já tem print. Se você sair daqui, eu solto tudo isso porque eu quis viver segundo a minha vontade, não a de Deus. Eu quis ignorar a palavra de Deus. Para que você entenda o que é ignorar a vontade de Deus, a Bíblia parte de 3 princípios de doutrinas. Quantos princípios eu disse? O primeiro é a doutrina divina e de Deus. O segundo é a doutrina humana. E o terceiro é a doutrina de demônios ou do inimigo das nossas almas. A primeira doutrina, que é a de Deus e é a bíblica, ela é imutável e ela não muda nunca, jamais. A segunda doutrina, que é a criada e elaborada por homens, muda de região, muda de denominação. Se você pegar o nosso manual de usos e costumes na igreja que eu frequento, e pegar o manual de usos e costumes que a Quadrangular apresenta, você vai ver que há uma diferença. Isso foi criado por quem? Foi criado pelo homem. São doutrinas humanas, e ela se altera por quê? Porque como homens somos diferentes uns dos outros. E a de Deus? Não, é imutável. E a do inimigo? Também é imutável. Por quê? Porque ela não se altera. Ela já tem um pressuposto. Tudo aquilo que é vontade dele e não muda, e é ao contrário do inimigo, já é imutável, não se altera. Tudo que eu fizer para agradar a Deus, eu estou desagradando ao inimigo. E tudo que eu fizer para agradar ao inimigo, eu estou desagradando a Deus. Essa não muda. Tem uma no meio termo, que é a doutrina humana. Amém. Ela se altera de determinadas denominações. Ela se altera por causa da humanidade das coisas. Mas eu estou tratando de doutrinas bíblicas dadas por Deus. Princípios bíblicos que são irrevogáveis. É inalterado. Eu não posso substituir, porque eu interpretei de uma forma. Eu não posso alterar uma base que foi prescrita pelo Todo-Poderoso, porque eu não concordo. Eu posso não concordar com a doutrina do meu ministério, pastor Alessandro, e eu
possível ir a outras denominações e ser bem acolhido, mas é inadmissível não concordar com o que ele deixou. A Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua força, e amai ao próximo como a si mesmo. O que é isso? É do homem? Não, isso é bíblico, isso é doutrina de Deus. Amai a sua esposa e com ela coabitai. Não faça do seu casamento algo perecível, e sim eterno, como a união de Cristo com a igreja. Isso é bíblico, isso não é do homem. Não muda de determinadas denominações para outras. Tem muita coisa que eu e você estamos distorcendo, e Deus está dizendo: obedeça a minha palavra, obedeça a minha palavra. Eu interpreto como eu bem quero, com o que eu acho, com o que eu penso. Eu distorço a verdade que é imutável. A Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática. Tudo que eu preciso está nela, não está nos livros de autoajuda. Você não precisa de autoajuda, não. O que eu preciso? Você precisa é de ajuda do alto, e está aqui. Você não precisa de algo motivacional, não. Você precisa do Espírito Santo, que convence todo. A gente distorce, mudou os protocolos de Deus operar. É o mesmo. Eu não vejo mais isso. É o que eu mais escuto, e eu sou pregador itinerante do Evangelho. Eu posso pregar na IEQ, eu posso pregar na Assembleia de Deus. Eu estive na Presbiteriana Renovada, e muda de várias denominações. É a igreja apostólica, é a igreja pentecostal, é a igreja renovada, e muda de vários lugares, mas o assunto é o mesmo. Deus fazia e não faz mais, Deus operava e não opera mais. E eu continuo olhando para a palavra, que Ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Será que não sou eu que estou invertendo algumas coisas e colocando segundo o meu entendimento, e mudando a verdade de Deus em mentira, e colocando e acreditando em fábulas? Ele perde os controles. Partimos para o terceiro degrau. No terceiro degrau foi o que nós lemos. Dentro do navio, em desobediência com a palavra de Deus, que é infalível e imutável, vivendo em desobediências, a Bíblia diz que ele só desce. Ele desceu para Jope, ele desceu para dentro do navio, e dentro do navio ele ainda desce um pouco mais, ele vai até o porão. Mas antes dele descer, repare que o texto diz, no versículo de número 4, Deus vai mandar um alerta: mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Sabe onde Jonas estava? Vendo tudo. No versículo 4, Jonas presencia cada detalhe da fúria do mar. No versículo 4, nessa segunda fase, ele está perdendo já alguns sensores, motores, ele já está entrando em uma fase avançada do sono, mas ainda ele percebe, ainda ele compreende. E o que me dói, e eu preciso falar, que uma pessoa que está vivendo em desobediência, ela começa a dar prejuízos, ela começa a ser prejudicial. A Bíblia diz que o vento que Deus manda para acordar aquele que está desobediente, começa a afetar todo mundo. Me responda nessa noite: o dono do navio era profeta? Sim ou não? Ele era levantado por Deus, sim ou não? Ele tinha alguma missão ali para ser feita, dada por Deus, sim ou não? Mas é o que está sofrendo mais perdas, pastor Alessandro.
o seu navio começa a ser açoitado pelas ondas, por culpa de um desobediente. Olha o risco, olha o perigo. É Bíblia. Começaram então os marinheiros a ter medo, versículo 5. E eles desesperados, porque eles não tinham uma fé que Jonas tinha quando ele estava no versículo 1. A Bíblia diz que eles temeram, e eles começaram a clamar cada um para o seu Deus, com D minúsculo. E eles aliviavam as cargas, jogavam toda a sua fazenda, tudo aquilo que estava preso dentro do barco, eles jogavam para dentro d'água, para deixar o navio em condições de tráfego. E Jonas está olhando tudo aquilo, gente jogando o seu ouro que está indo vender, jogando as suas mercadorias, jogando toda a sua renda, tudo aquilo que construiu, que estava sendo transportado no navio. Jonas está observando, e a Bíblia diz que ele não fala nada. O desobediente, ele não fala nada, ele ignora, ele vê a família dele indo para o buraco. O pastor Alessandro, ele não fala nada. Ele vê o casamento destruído e ele não tem coragem de clamar a Deus. Ele vê os filhos trancafiados atrás da grade, atrás dos vícios, presos em depressões, e ele não se levanta e diz: estamos assim porque eu desobedeci a tua vontade, eu transgredi a tua lei, mas tenha misericórdia de mim, socorre-me. Ele não olha para o alto, ele simplesmente ignora. Cuidado, não anda ao lado de desobediente. Pessoas que não dão ouvido à voz de... Não anda. Rodolfo, eu vou fazer acepção, me perdoe a minha expressão, você não pode comungar com estas pessoas. A Bíblia diz, o salmista vai dizer: cuidado com esta roda de escarnecedores. Não anda, não faça aliança com eles. Não coloque dentro da sua casa um desobediente. Coloca lá na mesa, senta para jantar, você prepara aquela lasanha magnífica, e o desobediente senta e: você viu, pastor? Não concordo não, está tudo errado. Você viu a irmã Vânia lá? Você viu lá? Você viu o líder do louvor? Começa a amaldiçoar aquilo que Deus o chamou para fazer. Não ande. Vai descendo, e a Bíblia diz que ele ignora todas as percas ao seu redor, e ele desce até o porão, o lugar mais baixo, o lugar mais escuro. E eu te pergunto, como alguém consegue dormir? Está sendo agitado pelas ondas, açoitado pela tempestade, e a Bíblia diz que ele está em um sono profundo. Você entendeu? Que dos 3 degraus que a Bíblia cita, parece que é os 3 passos, as 3 fases iniciais do sono. Nessa hora está um desespero, um caos dentro do navio. Eles começam a olhar para todos os lados e não conseguem compreender como estava belo na beira da praia, e agora lá no meio do mar está esta calamidade. E eles começam a procurar: será que o problema sou eu? Será que o problema é você? A Bíblia diz, no versículo de número 6, que o mestre do navio chegou até o porão. O mestre do navio chegou no lugar mais escuro. O mestre do navio, que não tinha nada a ver com a situação, está procurando a solução, e Jonas está imparcial. Aquele que está sofrendo a maior perda está desesperado, está procurando: o que aconteceu? O que fizemos? E chega no porão, tem alguém dormindo. Eu acho que eu acordava ele de bicudo. Mesmo se ele não tinha nada a ver, como que ele consegue dormir numa tempestade dessa? Está todo mundo desesperado, pastor Alessandro, e o cara está dormindo, um profundo sono. A Bíblia diz que eles o despertam. Eles diz: levanta. Versículo 6, desperta do dorminhoco, levanta-te.
clama ao teu Deus. Talvez assim Ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Qual voz você preferiria ouvir? A de Deus ou a de um comandante de barco? A mesma ordem dada por Deus é dada agora por um comandante de um navio. Levanta. E agora ele vai seguir aquilo que o comandante está falando. Ele se levanta. E a Bíblia diz que está todo mundo intrigado com a situação. Mamãe mandou eu escolher você, mas como eu sou teimoso, eu escolho você. A Bíblia diz que eles lançam a sorte e caem em cima do miserável. Eles começam a caçar igual fizeram lá em Atos com a escolha dos diáconos, com a escolha daquele apóstolo que substituiria Judas. Lançaram sorte, caiu Matias. Quem foi Matias? Depois nunca mais apareceu. Esse negócio de lançar sorte ainda, a Bíblia diz que caiu sobre ele. E o camarada diz assim, versículo 8: declara agora. Olha um interrogatório que o comandante vai fazer com ele. Declara-nos agora, por que veio sobre nós este mal? Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E que povo és tu? Olha como que a tua mente é rápida. Qual é o teu nome? Aqui já tem a resposta, sim ou não? Então quando o comandante ia perguntando, Jonas sem responder já tinha a resposta dentro dele. Por que veio este mal? E ele diz aqui dentro: porque eu desobedeci. Qual é a tua ocupação? E aqui dentro: profeta. De onde vens? Jerusalém. Qual é a tua terra? A santa. E que povo és tu? O povo de Deus. Mas ele não pode falar. Ele não pode falar. Pegava mal. Pegava mal. Se ele contasse cada detalhe, por isso que ele não vai responder. No versículo 9 ele vai cortando. Eu sou hebreu, temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E foge do assunto. Porque imagina agora ele como servo contando que tudo aquilo era culpa dele. Imagina o caos na minha casa instaurado, todo mundo sofrendo, todo mundo padecendo, e a culpa é minha, como cristão, servo de Deus. Está vendo porque nós estamos perdendo? Estamos perdendo porque eu sou um desobediente. Pega mal. E ele entende, se eu falar que eu sou profeta, se eu confessar para eles agora, vai pegar mal para aquele que me escolheu. Vão pensar que ele errou. Talvez eu e você pensamos assim, que ao expor a nossa fraqueza, vai pegar mal. Por isso que a gente prefere esconder. Por isso que a gente prefere ocultar. Por isso que é difícil confessar os nossos pecados, Rodolfo. Nós não temos um confessionário aqui dentro. Isso é antibíblico. Confessai uns aos outros as vossas culpas. Tem alguém que cuida de nós, tem alguém que tem misericórdia. Por isso que nós não alcançamos misericórdia, pastor Alessandro, porque a Bíblia diz que é aquele que peca e ele não confessa, ele não tem mais sacrifício. Para o tal não resta mais sacrifício, mas aquele que peca, confessa e deixa, alcança misericórdia. Por isso que nós vivemos um evangelho barato no século 21. Era para ser a igreja mais poderosa, porque nós nos aprofundamos no conhecimento e no saber, mas é uma igreja rasa, porque aquilo que é fácil nós tornamos difícil, a gente não confessa. O que vão pensar de mim? Eu canto, eu prego, eu lidero. Se eu contar a minha dificuldade,
O que é que vão pensar de mim? Aquele que confessa e deixa, tem misericórdia esperando. E ai, que Rodolfo, não é fácil, não é. Não é. Eu lembro que no início da minha conversão, eu tinha recém-separado de uma namorada minha, jovem, solteiro na mocidade, iniciando na fé cristã. Uma moça me mandou mensagem, e essa moça eu recebi na minha casa. Morava com a minha mãe. Eu me lembro que naquela noite, os nossos beijos e amassos ultrapassaram um pouquinho. E era belo. Mesmo que eu estava desobedecendo aquele princípio que foi plantado em mim, era belo, era deslumbrante, era atraente. Estava bom demais. Dentro do carro, debaixo da moita. Só que eu desci do carro e entrei para dentro. Quando eu entrei dentro da minha casa, parece que um marinheiro me despertou. Eu comecei a chorar. Comecei a lembrar de tudo aquilo que Jesus perdoou para mim estar em sua presença. Todos os meus erros, os meus fracassos, os meus delitos. Lembrei que Ele tinha me libertado da cocaína. Lembrei que Ele tinha me libertado do tráfico. Eu já não estava mais roubando, não estava mais mentindo, não estava mais desobedecendo a minha mãe, estava sendo um bom filho que eu nunca tinha sido. E eu falhei. E aquela noite eu não consegui dormir. Uma angústia invadiu o meu coração. E tudo que vinha em mim, eu não mereço o Deus que eu aceitei. No outro dia, quem me liderava hoje é meu pastor, mas na época era meu líder de jovens, pastor Alessandro. Pergunta para ele. Eu cheguei nele e disse: pastor, na época ele era presbítero. Falei: presbítero, o senhor é meu amigo. E eu, com lágrimas nos olhos, disse: eu errei. E na hora que eu disse eu errei, depois da nossa conversa, depois que passaram anos, ele disse: Rodolfo, você não sabe o desespero que me deu, porque eu estava orando, jejuando por você, sabia da vida louca que você tinha saído, e eu comecei a maquinar tanta coisa. Voltou, teve recaída, voltou para as drogas, voltou para o crime, voltou para o tráfico. E quando você começou a contar tudo aquilo que você tinha feito, ele falou depois para mim, eu comecei a me alegrar dentro de mim mesmo, mas eu não podia transpor para você. E aquela cara rígida, séria, eu falei: ele vai me matar, ele vai me chamar de tudo quanto é nome, ele vai me chutar daqui. E ele olhou para mim e ele disse assim: você sabe que você está errado. E eu chorando disse: eu sei. Você vai fazer de novo? E eu disse: não. Então eu vou te ajudar. Quando ele disse eu vou te ajudar, eu pude entender algo. Peraí, os meus erros e os meus fracassos não me condenam, não desde quando eu confesso e alcanço a misericórdia. Só que tem gente que naquele grande dia, quando a trombeta tocar, e eu te digo, ela vai tocar, vai ficar presos, vai ficar travados, porque não teve coragem de se expor e alcançar aquilo que foi dado por graça no Calvário. Você não merecia, mas no Calvário ele disse: está consumado, está pago. Você não merece, mas eu morro e entrego a minha vida por você. O castigo que te traz a paz hoje eu lanço sobre as minhas pisaduras, e você é sarado. Em contraste com isso, é inevitável que eu fale da situação atual que nós estamos vivendo sobre o globo terrestre. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o termo pandemia. E essa palavra está impregnada em nós. E hoje eu fui procurar: por que pandemia?
se nós estamos acostumados sempre com epidemia? Aqui em Rio Preto, o que a gente mais escuta é epidemia. Por quê? Por causa da dengue. E eu fui entender que há algumas fases, há surtos, epidemias e pandemias. Surto é quando algo acontece em regiões isoladas. A epidemia é quando começa a se alastrar em uma proporção maior, mas não sai de dentro de poucas localidades. E a pandemia é quando se instaura em todos os lugares. Você sabia que somente 12 nações ainda não foi diagnosticado caso de Covid-19? E eu fiquei curioso, por que essas 12 não tem, se está todo o outro globo terrestre, está tudo lotado? Porque são países comunistas, onde a entrada e a saída é restrita, controlada totalmente pelo governo. Só entra quem eles querem, só sai quem eles querem. Os outros lugares que não são comunistas são ilhas isoladas, que o acesso é remoto e o número de pessoas é bem pequeno. Então você entende que tem algo generalizado sobre o globo terrestre. E você já se perguntou por quê? Você viu que a primeira coisa que a pandemia trouxe para nós foi um acessório novo? Todos nós agora usamos máscara. E isso me chamou a atenção, porque eu perguntei: o que o Senhor está dizendo para a terra? Rodolfo, você está dizendo que esta pandemia é Deus falando alguma coisa? Eu estou. Porque Jonas estava de máscara e nem percebeu. Eu e você já usávamos e a gente nem tinha notado. Jonas era profeta para todo mundo, mas só ele sabia que era um desobediente. Mas a máscara tampava. A máscara, ela não revela a sua totalidade. Hoje a gente reclama: nossa, como é ruim usá-la de óculos, embaça tudo. Eu sei, é difícil. Eu vejo alguns amigos, a minha mãe, mas a gente não reclamava de enganar as outras pessoas, dizendo ser aquilo que nós nunca fomos. O que Deus falou comigo foi isso: Rodolfo, eu preciso de verdade. Porque quando eu encontrei com a mulher samaritana, eu não falei que eu queria gente de Jerusalém, eu não falei que eu queria gente de Samaria, eu falei que eu queria gente de verdade. Eu quero pessoas sem máscaras. O maior problema desta geração é achar que o pecado que ela comete, o erro que ela comete, é maior que o Deus que ela serve. Os meus pecados nunca serão maiores que o Deus que eu sirvo, mas eu preciso convivê-lo com Ele com verdade. Foi a primeira coisa que Adão fez quando ele desobedeceu: ele se escondeu. E a Bíblia diz que ele se escondeu atrás das árvores. Por que ele se escondeu atrás das árvores? Porque ele queria transmitir: eu estou no lugar que o Senhor mandou eu estar. Mas Deus estava olhando: Adão, aonde você está, Adão? Não foi assim que eu te deixei. Por que Adão não foi macho e ficou lá do lado da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tinha acabado de comer o fruto. Vou ficar aqui do lado, porque quando Deus chegar eu vou mostrar para ele que eu fiz errado. Está aqui. Ele se escondeu aonde ele podia andar livremente. A Bíblia diz que ele se escondeu no meio das árvores, porque ele queria ocultar o seu estado real. A máscara é ruim, mas a gente já usava e não sabia. Rodolfo, você não sabe o quanto eu estou sofrendo com o distanciamento social. Ele nos afastou dos nossos familiares. Já não podemos fazer os nossos churrasquinhos com os nossos amigos. Será que a gente estava junto? Rodolfo, mas a gente vivia perto. Mas há uma diferença em estar junto. Por que o índice de divórcio está aumentando em meio à pandemia? Estava perto da esposa, mas não estava junto. Foi obrigado a ficar dentro de casa 30, 40 dias trancados. E começaram a expor a realidade. A máscara começou a cair.
O cavalheiro gentil que ficava 4 horas por dia dentro de casa dormindo, já não era tão gentil assim, já não dava mais para conviver. O distanciamento social veio agora, não, a gente já estava longe. A gente falava que amava, mas não amava coisa nenhuma. Eu amo meu próximo como eu queria evangelizar. E Deus sabe quantos evangelismos você fez antes dessa pandemia. Deus falou comigo: eu preciso ver o meu povo em sinceridade, Rodolfo. Eu preciso ver uma nação que se curva com verdade diante de mim. Não posso mais ver meus avós, não posso visitar eles, a gente já não ia. Chegava lá na casa do vô, da avó, era Facebook, Instagram. Rodolfo, fiquei 6 horas na casa do meu vô, e a bateria do meu celular de 80% saiu de lá com 3. Quantos de nós há anos não ouvimos 30 minutos de prosa do vô e da avó? Como eu gosto de ouvir aqueles velhinhos. Vovô tem 93 anos, lúcido. Vovó está com 90. Só que agora eu tenho que ver de longe. Posso chegar perto, não posso mais dar a mão. Não posso dar o beijo que eu dava na festa dela quando eu chegava. Na careca do meu velhinho, não posso mais. O distanciamento. Será que a gente já não estava longe, fingindo que estava perto? Vai voltar ao normal. Mas e você, vai voltar às origens? Coloca lá no rodapé do Facebook, no seu feed de notícias, no seu story, Instagram, posta depois. A pandemia vai passar e tudo vai voltar ao normal. E será que eu vou voltar à origem? Coloca para ver a reação. Porque o que se espalhou nas internets esses dias atrás, nas mídias sociais, foi: o que é que você diz quando te perguntam? Qual Rodolfo? E houve um choque para muitos do meu Facebook quando eu coloquei: o que é que você diz quando te pergunta? De qual Jesus você está falando? 2.000 amigos no Facebook, somente 30 comentários. O que você está querendo dizer, Rodolfo? Será que eu estou compartilhando daquilo que eu creio e acredito que muda a vida e transforma o ser humano? Será que os meus amigos estão ouvindo de mim o Jesus que mudou a minha história, como ele devia ser ouvido? A Bíblia diz que Paulo falava sobre Cristo e provava que Cristo era o Cristo. O que é isso? As pessoas iam investigando Paulo, investigando, e ele falou: não, esse aqui muda a vida. Jesus veio para libertar, transformar, levou o pecado, morreu, ao 3º dia ressuscitou. Eles diziam: prova, e Paulo provava. Será que eu estou provando que Cristo é o maior na minha vida com as minhas atitudes? Dói, não dói? Mas Deus está falando comigo, Deus está falando contigo. Quando passar, retorne à origem, retorne ao jardim, lugar de intimidade aonde eu e você nunca deveríamos ter saído. Rodolfo, afastou dos cultos. O diabo conseguiu tirar o povo da igreja. Será que a gente estava na igreja? Quantas pessoas eu vi reclamando no Facebook: é um absurdo fecharem os templos. Mas quando estava aberto não vinha. Hipocrisia. Quando tinha possibilidade, não fazia questão. Era sempre o segundo plano. E Paulo falou assim: eu vou ensinar o que é culto. O culto é um sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o culto racional. A gente descobriu que não cultua em casa, que não adora a Deus em casa, que o místico do templo fica preso aqui. A gente não vive mais sem visita pastoral. Cadê o pastor para me aconselhar? Ele não pode vir agora. Deus está dizendo: eu preciso de uma igreja que tenha intimidade comigo, dentro e fora. Na sua casa é o meu lugar, diz o Senhor.
Na tua família é o meu lugar, diz o Senhor. No teu trabalho é o meu lugar, diz o Senhor. Na tua história, na tua vida é o meu lugar. Não é entre quatro paredes que eu habito. O que significa Jonas? O nome Jonas significa pomba. E quando a gente fala de pomba, trazendo para a atualidade, a gente lembra de paz. Mas se a gente for olhar na Bíblia, quando ela mais marcou, foi quando ela desceu. Oh glória! Em forma corpórea de uma pomba, o Espírito pousou sobre Jesus. Pousou sobre aquele que era manso, sobre aquele que era humilde. Será que a gente pode entender isso? Que templo não é aqui, a pomba habita em outro lugar. A Bíblia diz que eu e você somos templos e morada do Espírito Santo. Sabia que o místico que você vive aqui, você consegue viver dentro do seu quarto? Você sabia que o êxtase espiritual que você vive aqui, você consegue viver com a tua esposa na tua casa, com os teus filhos? Você sabia que você consegue falar em línguas na tua casa? Você consegue falar em mistério com Deus dentro do teu carro? Você sabia? Tem gente que só entende Deus místico dentro do templo. Só que o Deus místico habita dentro de você que é templo. Ele dorme. A Bíblia diz que ele dorme um sono profundo, e quando desperta ele, faz um interrogatório, e ele não consegue. E ele diz no versículo 9: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, aquele que fez o mar e a terra seca. Ele começa a contar aquele que ele serve. No 10 ele se enche de grande temor e disseram: por que tu fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugiam da presença do Senhor, porque ele já tinha declarado, ele já tinha confessado: ó, eu estou fugindo mesmo, sou um desobediente, toda essa perda aí, ó, coloca no meu crédito aí, é culpa minha. E o que a gente vai fazer? Eles com medo, a vontade era dar um bico em Jonas daquele barco, a vontade era chutar ele daí, mas eles temiam, porque sabia que o Deus dele era grande. O Deus dele fez agitar o mar, o Deus dele fez mandar uma tempestade, um mar em fúria. A gente não pode tocar nele de qualquer jeito. Eles ficaram temendo. E ele lhes disse: me levanta. Versículo de número 12. Deus disse: levanta. O dono da embarcação disse: levanta. E agora Jonas diz: por favor, eu não consigo me levantar. Isso é algo que o Espírito Santo está me dando agora, tá? Eu não consigo sozinho me levantar. Por favor, alguém me ajuda, me levanta. Tem situações da sua vida que você está tentando há tempos se desvencilhar e não consegue. Peça socorro, ainda tem homens e mulheres de Deus dispostos a te levantar. Rodolfo, você viu quem caiu? Não, eu vi quem Deus fez questão de levantar. Levanta-me, lança no mar, e tudo isso vai se aquietar. Eu sei que é por minha causa que vos sobreveio esta tempestade. E para mim encerrar, a Bíblia diz no versículo 15 que o pedido dele foi atendido. Você não consegue? Por que Jonas não veio assim, ó? Por que Jonas não se lançou? Jonas aceitou a ajuda de alguém. A Bíblia diz que levantaram, lançaram Jonas no mar. Irmão, lançaram ao mar, ponto e vírgula, e cessou o mar da sua fúria. Tem situações que vão se encerrar hoje, se você crer.
Repito, porque é palavra profética na história de alguém. Pode ser no casamento, pode ser com a vida conjugal, pode ser com os filhos, pode ser na administração, pode ser na vida emocional, sentimental, pode ser no psíquico. Se você entender que Deus te pega hoje no colo, Ele vai acalmar esta tempestade, Ele vai cessar a fúria deste mar, Ele vai cessar o vento impetuoso contra a tua história e a tua família. Eu não sei se alguém entende e recebe isso, mas a finança de alguém vai ser estabilizada, bendito seja o nome do Senhor. O casamento de alguém vai ser estabilizado, o temporal na vida dos filhos vai cessar, a rebeldia de não obedecer a sua voz de comando como pai e mãe vai cessar, vai cessar, vai cessar. Deus hoje vai cessar a fúria do vento. Temeram, pois, os homens, versículo 16, o Senhor com grande temor, ofereceram sacrifício, fizeram votos. Versículo 17, não tem hora que eu me coloco no lugar de Deus. Não sei se é só eu que sou maluco assim. Fico imaginando Deus, eu lá no lugar dele, um camarada desse que eu falei, faz isso, e ele fez ao contrário, vai nessa direção, e ele foi ao contrário. No versículo 17, Deus faz ao contrário do que eu tinha vontade de fazer. Minha vontade não era mandar um grande peixe, era um tubarão. Minha vontade era mandar um Lula molusco para pegar ele, junto com o Patrick e o Bob Esponja, rapar com ele lá dentro do mar. Vontade era mandar uma pedra de moinho na cabeça dele para afundar ainda mais. Mas quando o desobediente entende que está fora do propósito e da vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus prepara. Então o Senhor deparou um grande peixe, o próprio Senhor preparou um grande perrodou. Misericórdia. Você está falando para mim que esse negócio de grande peixe é uma coisa de Deus? Era o melhor lugar que Jonas podia estar na sua história, era no ventre desse peixe. Me pergunte por quê? Porque quem preparou foi Deus. Tem coisas que você não compreende e acha que é ruim aos teus olhos, mas vai ser preparado por Deus, e você vai ver que é o melhor lugar para se estar. Ali no ventre do grande peixe, Pedro não sofria mais o vento, meu Deus. Pedro não sofria mais a tempestade, mas ele estava enrolado com algo. Você vai ver no capítulo de número 2. Eu sei de tudo isso, mas a Bíblia diz que lá no ventre do grande peixe, preparado por Deus, ele estava seguro e guardado. Deus vai te preservar. Deus vai te preservar. Em meio a esta pandemia, Deus vai te preservar. Por que Ele vai me preservar? Porque o propósito na tua vida não acabou. O propósito na tua história não se encerrou. Rodolfo, está tão desagradável no ambiente que eu estou. Fique tranquilo que Deus está te guardando. Rodolfo, parece tão sufocante que eu não vou conseguir mais me desvencilhar. Fica tranquilo, você está no lugar onde Deus preparou, e Ele está te preservando para você viver aquilo que você nunca viveu na sua história, mas é mediante a sua vontade. Eu encerro. Em Jope, Pedro não ora. Jonas, Pedro, meu Deus. Em Jope, Jonas não ora. No navio, Jonas não ora. No porão, Jonas não ora. Nem dormindo ele lembra de Deus. Mas quando ele está na onde Deus prepara, a Bíblia diz que ele ora. Ele ora, e sabe o que acontece? Deus escuta. Deus ouve. Deus vai ouvir o teu clamor nesta noite. Está tão desconfortável, Rodolfo, fique tranquilo, está frio, estou com máscara, está difícil, mas Deus vai ouvir o teu clamor. Pai, em nome de Jesus,
Eu libero esta palavra, Senhor, para os teus servos. O sono, ó Pai, em desobediência não vai matar os teus projetos na minha vida. Pai, eu peço ao teu bom Espírito Santo que nos convença dos nossos erros, dos nossos pecados, e traga para nós diante, ó Pai, dos nossos olhos a tua justiça. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada, e nos preserva, ó Pai, em paz e em segurança, para viver os teus propósitos. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por esta vida que me ouve. Eu abençoo, Senhor, a teus servos e as tuas servas, ó Pai. Preserva com saúde, meu Deus, em meio à pandemia que tem matado diversas pessoas. Preserva com saúde, ó Pai, para fazerem a tua vontade e viverem os teus propósitos. Preserva, Pai, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Deus falou contigo? Glória a Jesus. Irmãos, você que vai ofertar, você que vai dizimar, segure na sua mão. Queremos consagrar ao Senhor, que você possa levar essa palavra no seu coração, colocá-la em prática, que o nosso coração possa ser um coração obediente. E quinta que vem tem mais, amém? Amém? Glória a Deus. Segure na sua mão o seu dízimo, segure na sua mão a sua oferta. Você que vai ofertar, você que vai dizimar, nós queremos consagrar ao Senhor. Também já encerrar o nosso culto, fazer uma oração encerrando o nosso culto. E ao encerramento você pode sair do seu lugar, vir e trazer até o gasofilácio, como nós estamos fazendo a transmissão, para às vezes você não enroscar aqui no cabo. Então, a hora que a gente encerrar, aí você pode trazer, amém? Segure na sua mão em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa palavra gloriosa que o Senhor tem liberado sobre a nossa vida, e que a gente possa sair daqui hoje, Senhor, com esse entendimento de voltar, Senhor, a ser, voltar à origem, voltar, Senhor, a praticar as primeiras obras. E nós queremos te pedir, Deus, em nome do teu Filho, que o nosso coração seja um coração voluntário a ofertar, um coração, Senhor, voluntário a devolver a ti, Senhor, os dízimos e as ofertas. Por isso nós consagramos todos os dízimos e todas as ofertas em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém? Já nós já vamos encerrar. Só gostaria de lembrar que sábado nós temos o culto dos jovens, no domingo 3 cultos, às 9 da manhã, às 17 e às 19h30, Santa Ceia do Senhor. Então não falte, nós temos aí ainda muita coisa para viver enquanto Jesus não voltar, vivermos experiências com Ele aqui, amém? Glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, levante uma das suas mãos. Queremos encerrar com a bênção apostólica, que você possa ter aí um final de semana abençoado em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande amor de nosso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós hoje para sempre. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém. E você que vai